E se eu te dissesse que existem pegadas humanas fossilizadas ao lado de dinossauros? Que impressões digitais foram encontradas em rochas com mais de 110 milhões de anos? Essas descobertas estão virando a cronologia histórica de cabeça para baixo e fazendo os cientistas repensarem tudo o que sabemos sobre a origem da vida. Fique até o final deste vídeo porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a sua visão sobre o passado da humanidade. Antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma descoberta que pode revolucionar a ciência. Deixe seu like e comente aqui embaixo o que você acha dessas evidências misteriosas. Vamos lá! A história da vida na Terra sempre foi contada de uma forma linear e bem definida. Os livros escolares nos ensinam que os dinossauros dominaram o planeta há milhões de anos. Desapareceram, e só então os primeiros humanos começaram a surgir. Essa linha do tempo parece inquestionável, mas e se existirem evidências que contradizem completamente essa narrativa? E se fósseis e impressões em rochas antigas estiverem nos mostrando uma realidade totalmente diferente? Nos últimos anos, descobertas arqueológicas têm causado um verdadeiro terremoto no mundo científico. Impressões digitais humanas em rochas datadas de 110 milhões de anos, pegadas ao lado de trilhas de dinossauros e artefatos tecnológicos encontrados em camadas geológicas impossíveis, estão desafiando tudo o que aprendemos sobre a cronologia da vida. Essas evidências levantam uma questão fundamental. Será que a história da humanidade é muito mais antiga e complexa do que imaginamos? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessas descobertas controversas. Vamos explorar os casos mais intrigantes, entender por que eles causam tanto debate na comunidade científica e analisar o que essas evidências podem significar para nossa compreensão sobre a origem da vida. Prepare-se para questionar certezas e abrir a mente para possibilidades fascinantes. Vamos começar com uma das descobertas mais perturbadoras: impressões digitais fossilizadas em rochas do período Cretáceo. Em várias regiões do mundo, pesquisadores independentes têm reportado a descoberta de marcas que parecem inconfundivelmente humanas em estratos rochosos, datados entre 110 e 150 milhões de anos. Essas marcas apresentam as características únicas das impressões digitais humanas, incluindo os padrões de cristas e os detalhes microscópicos que são considerados únicos para cada indivíduo. A questão é simples, mas profundamente desafiadora. Como podem existir impressões digitais humanas em rochas formadas dezenas de milhões de anos antes da suposta evolução do Homo sapiens? A ciência tradicional nos diz que os primeiros hominídeos surgiram há apenas alguns milhões de anos, e os humanos modernos há aproximadamente 300 mil anos. A existência dessas impressões cria uma contradição temporal que não pode ser facilmente explicada pelos modelos evolutivos convencionais. Os defensores da autenticidade dessas descobertas argumentam que as marcas foram preservadas quando o material ainda estava em estado plástico, antes da completa litificação. Eles apontam para a presença de detalhes anatômicos precisos que seriam impossíveis de replicar por processos naturais aleatórios. Além disso, algumas dessas impressões foram encontradas em contextos geológicos que dificultam a possibilidade de contaminação moderna ou falsificação. Outro caso que tem gerado debates acalorados são as famosas pegadas de Glen Rose, no Texas. Neste local, foram descobertas trilhas de pegadas aparentemente humanas, fossilizadas nas mesmas camadas rochosas, que contêm pegadas inequívocas de dinossauros. As pegadas humanas apresentam características anatômicas convincentes. O formato do calcanhar, o arco do pé e a distribuição de pressão são consistentes com a pisada humana. O que torna essas pegadas tão controversas é a sua localização estratigráfica. Elas estão em rochas do período Cretáceo, quando, segundo a cronologia aceita, não deveria haver nenhum mamífero maior que um pequeno roedor, muito menos humanos. Os céticos argumentam que essas marcas são erosões naturais, que coincidentemente
se parecem com pegadas, ou que são falsificações criadas durante a Grande Depressão, quando havia um mercado para tais curiosidades. No entanto, estudos mais detalhados de algumas dessas pegadas revelaram características surpreendentes. Análises de compressão do sedimento mostraram padrões consistentes com o peso de um bípede se deslocando. Algumas pegadas apresentam marcas de dedos individuais e até mesmo pequenas imperfeições que seriam esperadas em uma pegada real. A datação radiométrica das rochas, que contém essas marcas consistentemente, aponta para idades de mais de 100 milhões de anos. Entre os artefatos mais enigmáticos está o chamado Martelo de Londres, descoberto em 1936 em uma formação rochosa no Texas. Este objeto consiste em uma cabeça de martelo de metal, com um cabo de madeira parcialmente fossilizado, encontrado incrustado em uma rocha datada de aproximadamente 140 milhões de anos. A análise metalúrgica da cabeça do martelo revelou uma composição incomum: 96,6% de ferro, 2,6% de cloro e 0,74% de enxofre. Uma liga que não corresponde a métodos modernos de fabricação de ferramentas, o que torna o Martelo de Londres particularmente intrigante é a ausência quase total de impurezas no metal e a presença de cloro em uma concentração anormalmente alta. Alguns pesquisadores sugerem que essa composição poderia indicar um processo de fabricação desconhecido ou mesmo tecnologias perdidas. O cabo de madeira, parcialmente petrificado e parcialmente qualificado, apresenta uma transformação que normalmente levaria milhões de anos para ocorrer sob condições naturais. Os céticos levantam questionamentos legítimos sobre como o martelo foi datado. Eles argumentam que um objeto de metal não pode ser datado diretamente pelos métodos radiométricos e que a rocha ao seu redor poderia ter se formado rapidamente em torno de um objeto mais recente. No entanto, a condição do cabo de madeira e o nível de incorporação do objeto na matriz rochosa sugerem uma antiguidade considerável que não pode ser facilmente descartada. Essas três descobertas que exploramos hoje representam apenas a ponta do iceberg de um fenômeno muito maior. As impressões digitais de 110 milhões de anos, as pegadas de Glen Rose e o Martelo de Londres são exemplos de artefatos e marcas que simplesmente não deveriam existir, de acordo com nossa compreensão atual da história da Terra. Cada uma dessas evidências, quando analisada isoladamente, pode ser questionada e debatida, mas juntas, elas formam um padrão intrigante que merece nossa atenção. A grande questão que fica é: estamos dispostos a considerar que nossa linha do tempo histórica pode estar incompleta ou até mesmo fundamentalmente equivocada? Essas descobertas nos convidam a manter a mente aberta e questionar as narrativas estabelecidas, não por rebeldia, mas por um genuíno desejo de compreender a verdade sobre nossas origens. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.